Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Hoje a gente vai falar de um dos casos de assassinato mais estranhos e misteriosos do Brasil. A coisa é tão estranha que a gente não tem nem certeza se realmente foi um assassinato ou não. Tem até quem acredite que tinha até ET envolvido no meio. Você acredita num trem desse? Esse caso é chamado de O Mistério das Máscaras de Chumbo. E você já vai entender o porquê desse nome depois da vinheta. A história começa com dois técnicos em eletrônica, o Miguel José Viana, de 34 anos, e o Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos. Os dois viviam em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. No dia 17 de agosto de 1966, eles avisaram para suas esposas que estavam indo para São Paulo para poder comprar umas peças de eletrônica para a oficina e um carro usado. O Manuel chegou até a pedir ajuda para a esposa dele para separar o dinheiro para isso, que era cerca de 2,3 milhões de cruzeiros, o que na época dava mais ou menos uns 2 mil dólares. Só que é aí que a coisa começa a desandar, porque na verdade eles não foram para São Paulo, e sim para Niterói, no Rio de Janeiro. A coisa já começa errada com eles mentindo para as esposas sobre onde estavam indo, né? Vocês já sabem que isso aí é a primeira lei que você nunca deve transgredir. Lá em Niterói, eles pararam numa lojinha de componentes eletrônicos que eles já eram clientes e depois foram para um bar comprar uma água. A garçonete do bar depois disse que eles estavam muito ansiosos e que o Miguel ficava olhando pro relógio assim o tempo todo, desesperado. Depois disso, eles foram levados de jipe até a entrada do Morro do Vintém, que hoje em dia tem até outro nome. E isso já era tarde da noite e chovendo, mas mesmo assim, eles resolveram subir o morro por algum motivo. Na manhã do dia 18 de agosto de 1966, o corpo dos dois foram encontrados no alto do morro. E é aqui que a coisa começa a ficar realmente esquisita. Então, já aproveita para dar aquele like no vídeo e começar a seguir o canal antes que a coisa fique esquisita demais, tá? Porque se você der o like, você mostra pro YouTube que você gosta muito do canal e ele vai, propagar para mais pessoas, a gente vai ser uma grande família feliz. Então, conta com o seu like. Os corpos dos dois foram encontrados na manhã do dia 18 de agosto por um jovem que estava caçando passarinhos por lá. Esse jovem correu e avisou um guarda. Só que o guarda acabou ignorando essa história e não quis nem subir o morro para ver. Será que ele estava com preguiça de subir o morro? Daí, 2 dias depois, um outro menino que estava lá no alto do morro procurando sua pipa, viu os corpos. E ali, os corpos já estavam num estado forte de decomposição e com aquele cheiro bem ruim. Esse garoto correu e avisou a segunda delegacia de polícia de Niterói. Eles até acreditaram no garoto, mas só subiram no morro na manhã seguinte, no domingo, dia 21 de agosto de 1966. Então olha só, os corpos ficaram lá no alto do morro de quarta-feira à noite até no domingo de manhã, em estado de decomposição e com cheiro muito forte. Mas mesmo assim, nenhum animal atacou eles. Só aí você já vê que tem alguma coisa de errado nessa história, né? Além disso, os corpos foram encontrados sem sinais de violência, deitados sobre uma cama feita de folhas de pindoba. Pindoba, pra você que não sabe, é uma espécie de palmeira. E as folhas foram cortadas para ficar parecendo tipo uma cama mesmo. Só que não foi encontrado em lugar nenhum uma faca ou um facão que eles usaram para cortar as folhas. E como os corpos já estavam mais para lá do que para cá, só foi possível identificar eles pelos documentos que eles tinham no bolso. Além dos documentos, também foram encontrados no bolso do Miguel cerca de 157 mil cruzeiros, algo por volta de 68 dólares. E com o Manuel, só 4,6 mil cruzeiros, que é menos de 2 dólares. Ou seja, toda aquela grana que eles levaram junto com eles tinha sumido. Mas o mais esquisito nessa história foram os itens que eles encontraram perto dos corpos. Para começar, os dois estavam super arrumados, de terno, com a garrafa de água vazia e uma folha de papel laminado que eles usavam como copo. Um embrulho com 2 toalhas úmidas, um par de óculos pretos com uma aliança em uma das hastes, um lenço com as iniciais AMS, os relógios nos bolsos e o mais esquisito, 2 máscaras de chumbo. Inclusive, são essas máscaras que dão nome para esse caso. As máscaras de chumbo são usadas para proteger contra a radiação. Eram 2 modelos assim bem grosseiros e foram os próprios Miguel e Manuel que construíram eles na oficina. E se você pensa que não dá para ficar mais estranho esse negócio, dá sim. No bolso do Miguel foi encontrado um bilhete escrito 16 horas e 30 minutos.
estar no local determinado, 18 horas e 30 minutos, ingerir cápsula após efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. Que viagem é essa, bicho? Eles chegaram até a comparar a caligrafia, e foi sim o próprio Miguel quem escreveu esse bilhete, mesmo que muitas palavras ali não fossem comuns do vocabulário dele. Eles também acharam no bolso do Manuel um maço de cigarro Continental quase no fim, e a partir disso foi especulado que os dois não pretendiam ficar muito tempo ali no morro, senão eles tinham levado mais cigarros e até mesmo mais coisas. Ah, e lembra quando eu disse que eles subiram o morro no meio da chuva? Do lado dos corpos, eles encontraram duas capas de chuva, que por algum motivo eles resolveram não usar, mesmo no meio da chuva. Como as máscaras são usadas para proteger da radiação, a primeira coisa que eles fizeram foi uma autópsia nos corpos para ver se eles encontravam traços de radiação. Mas pior que não, nada disso foi encontrado. E no bilhete que encontraram com os corpos estava escrito ingerir cápsula. Então é claro que eles fizeram um exame toxicológico também, né? Não, na verdade não. Você acredita que não fizeram? A explicação para isso é que as vísceras não foram enviadas para o exame, porque elas já tinham apodrecido. E como sempre, dá para deixar a história ainda mais sinistra. A porta do lugar onde eles tinham colocado as entranhas do Miguel e do Manuel estava aberta. E nisso entrou um cachorro no lugar e comeu elas, atrapalhando ainda mais os exames. Além disso, no mesmo dia em que os corpos chegaram no lugar, o detetive Hilton Magalhães foi assassinado. A investigação teria um prosseguimento normal se, por coincidência naquele dia, não tivesse sido assassinado um detetive de nome Hilton Magalhães. Ele era chefe do Departamento de Segurança Pessoal da Delegacia de Vigilância. E isso fez com que o IML fosse pressionado a trabalhar no corpo do detetive, deixando o Miguel e Manuel para um segundo plano. Mas isso aí foi tudo só uma coincidência, né? E até para liberar os corpos do IML, teve confusão, porque eles não descobriram nada com os exames. E nos laudos dizia que a causa mortis era indeterminada. E os laudos ainda tinham um monte de informação nada a ver, cheio de rasura, era uma bagunça danada. Só pra você ter uma ideia, o perito Sebastião Falassi mudou de ideia e não queria assinar o documento. Daí eles rasparam o nome dele e colocaram o nome do legista Valmor Gianni no lugar. O problema é que esse legista nem estava mais vivo nessa época. Tava tudo uma confusão só, até que eles passaram esse caso pro detetive Saulo Soares de Souza, que era famoso por resolver as coisas. Ele ficou uns 2 anos investigando tudo, fazendo a cronologia do Miguel e do Manuel, interrogando suspeitos e tudo mais. No fim, ele concluiu que os dois foram vítimas de um golpe, mas mesmo assim foi uma conclusão não muito certa e ele não tinha provas, só uma convicção mesmo. Daí a justiça foi lá e arquivou o caso em 12 de maio de 1969 por falta de provas, o que também é bem esquisito. Isso porque o normal é que um caso de prescrição dure 20 anos, mas esse foi arquivado pelo juiz com apenas 2 anos. Ninguém tem certeza do que realmente aconteceu com os dois, mas as teorias para explicar isso são várias. Uma das teorias diz que os dois eram vendedores ilegais de material radioativo, e por isso as máscaras. De acordo com essa teoria, eles foram no alto do morro fazer uma venda, mas foram mortos por um comprador insatisfeito. E no alto do morro para vender alguma coisa ilegal, até faz sentido. Só que o problema é que além de não ter tido sinais de agressão nos corpos, também não acharam nenhum traço de radioatividade. Já uma outra teoria diz que por causa da chuva forte e por eles estarem no alto do morro usando máscara de chumbo, eles foram atingidos por um raio. Até faz sentido. O problema mesmo é que além de não ter tido relato de raio naquela noite, isso também não foi encontrado durante a autópsia. E claro, a teoria dos aliens é uma das mais famosas. Ela começou com relatos dos próprios moradores do local, que relataram ter visto um objeto sobrevoando ali ao redor do morro, no horário estimado da morte do Miguel e do Manuel. Um monte de gente diz ter visto um objeto arredondado, com um halo de luz alaranjada intensa e um anel de fogo soltando raios azuis em várias direções. Uma coisa bem esquisita, ainda mais por ter tido tantos relatos sobre isso. Por causa desses relatos, em 1980, teve até mesmo uma expedição de ufólogos para esse morro para verificar isso aí tudo. Quando eles chegaram lá no alto do morro, os ufólogos tomaram um susto, porque o lugar exato onde os caras estavam lá estava pelado, assim, não crescia grama mais ali. Por mais estranho que isso tenha sido, ninguém
ninguém nunca pensou em coletar um pouquinho dessa terra aí para analisar. Em 1997, uma equipe de reportagem voltou no lugar e a vegetação ainda não tinha crescido. A coisa ficou ainda mais sinistra quando você fica sabendo que os investigadores encontraram um monte de materiais sobre ufologia na oficina do Miguel. E não é só isso não, porque os dois, o Miguel e o Manuel, já tinham feito uma experiência esquisita antes. Em junho de 1966, na praia de Atafona, os dois fizeram uma experiência que acabou em uma explosão enorme no lugar, dando um clarão no céu e fazendo todo mundo ao redor achar que estava acontecendo um terremoto. Eles foram até investigados pela Marinha do Brasil. Por causa disso, tem muita gente que acha que os dois subiram o morro para poder tentar um contato extraterrestre, que por isso que eles estavam usando máscaras para se proteger. Só que alguma coisa acabou dando bem errado. Os jornais da época, é claro, que botaram a culpa de tudo nos ETs, tendo eles culpa ou não. Eles também nunca quiseram vir prestar depoimento sobre o que aconteceu. Mas a teoria mais aceita pelos investigadores não é nem de ET, e sim que os dois participavam de uma seita religiosa, científico-espiritualista, focada na experimentação de drogas psicodélicas para rituais. Essa teoria até que faz sentido, porque pelo que se sabe, os dois realmente ingeriram algum tipo de comprimido. Mas então, assim, por que das máscaras de chumbo? O próprio Padre Quevedo, aquele mesmo, né, chegou a explicar isso. De acordo com ele, as máscaras de chumbo eram usadas para experiências de ocultismo. Nesses experimentos, as pessoas devem ficar de jejum e usar uma certa droga para ficar em transe. Esse ritual é chamado de psigama, onde a pessoa procura liberar sua alma para conseguir captações espirituais. No caso do Miguel e do Manuel, alguma coisa teria dado errado durante esse ritual. Eles podem ter recebido instruções de alguém e não ter conseguido executar tudo direitinho, ou podem até mesmo ter sido enganados por alguém. Vale lembrar que grande parte do dinheiro deles nunca foi encontrada, bem como as pessoas que levaram eles de jipe até o pé do morro, que também nunca foram identificadas. E como essa história é toda esquisita, é claro que o fim também foi bem estranho. O delegado Venâncio Bittencourt, que comandou as investigações, morreu do coração na cidade de Campos dos Goytacazes, a cidade natal do Miguel e do Manuel. De acordo com as testemunhas, ele nunca antes tinha ido lá, mas resolveu ir para passear e acabou morrendo do coração. Mas assim, claro, né? Foi só uma coincidência, né? Já o detetive Saulo Soares, responsável pela investigação, falou que em 81, quando estava internado em um hospital, chegou a avistar alguma coisa no céu. E não só ele, mas os enfermeiros do lugar também viram a mesma coisa voando, mas ninguém conseguiu identificar o que era de verdade. E aí, só mais uma outra coincidência, assim, né? Um caso tão esquisito como esse, você fica sem saber o que é coincidência, o que está conectado e o que realmente aconteceu com esses dois. Mais de 50 anos depois, ainda tem muita gente que comenta sobre isso, e provavelmente esse é um daqueles casos que a gente nunca vai descobrir o que realmente aconteceu. Bom, meus amigos, é isso, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E ó, se você gostou, deixa aquele like, né? E vai ver outros vídeos que tem muitos episódios por vir do Desvendando Mistérios. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!